Olá, prevencionista. Aqui é o Marquinhos, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança. Estamos aqui mais uma vez para trazer até vocês informações atualizadas. E nós vamos apresentar hoje a nova medida provisória 936, ditada nesta última quarta-feira. Para ajudar a entender um pouco mais essa MP, trouxemos hoje o doutor Fábio Paparotti, advogado e consultor, que vai nos apresentar com os seus estudos realizados com relação a esta medida provisória. Doutor, seja bem-vindo, doutor Fábio. Marquinhos, obrigado pelo convite. É uma honra poder auxiliá-los aí nesse momento tão difícil, né, que todos nós estamos passando, algo inédito, né, que vem ocorrendo aí no mundo, e de certa forma o governo, com as suas tentativas de salvar a economia e os empregos, vem aí editando algumas medidas provisórias, uma atrás da outra, para tentar fazer com que o trabalhador continue empregado e auferindo renda, né? Uma dessas medidas foi a MP, a 927, que trouxe a questão do teletrabalho, né, do trabalho home office, da possibilidade de concessão de férias, antecipação de banco de horas, e agora com a nova MP 936. Essa é um pouquinho mais complicada, mais difícil de se ter uma interpretação, aonde vem uma previsão de redução de jornada com redução de salário, ou até mesmo a suspensão total do contrato de trabalho. Então, tudo isso nós temos que abordar e tentar o máximo possível esclarecer aí a todos o que o governo vem dar de mensagem para os seus trabalhadores e até mesmo para os empregadores, né? Na medida em que auxilia com benefício chamado auxílio emergencial. Então, a gente pode falar um pouquinho delas, né, de uma forma mais aprofundada e tentar trazer o máximo de informações aí para cada trabalhador que esteja nos assistindo. A única observação que eu gostaria de fazer já desde o início é que a gente corre o risco de ter declarada inconstitucional essas medidas provisórias ou parte delas. E eu falo isso porque tanto a 927 quanto a 936, o governo vem determinando que os acordos sejam firmados entre empregado e empregador, deixando de lado os sindicatos. E a gente sabe que quando há essas negociações entre patrão e empregado, é lógico que o empregado muitas vezes tem que aceitar aquilo que está sendo imposto pela sua característica de hipossuficiente, né? E ou aceita ou está demitido. Então, esse é um dos pontos que traria uma certa insegurança nessas normas por conta da ausência de uma maior participação dos sindicatos nessas negociações. E aí, ao longo desse nosso debate, dessa nossa entrevista, a gente vai falar quando o sindicato tem que atuar e quando poderá ser firmado um acordo entre o trabalhador e empregador. Tá ok, doutor. Muito obrigado por as informações. E também gostaria de informar que com a edição da medida provisória, vários profissionais entraram em contato com o sindicato e surgiu muitas dúvidas. E dessas dúvidas saíram várias perguntas, que eu vou começar a encarar agora, várias. E nós temos aí em torno de umas 12 perguntas, mais ou menos, e até gostaria de pedir para os nossos ouvintes que aguardem essas perguntas finais aí, que será de suma importância, onde o doutor está fazendo até, inclusive, o cálculo, realizando o cálculo, formando o cálculo para as pessoas que vão necessitar desse valor sair pela CIP. Tá ok? Doutor, inicio agora uma primeira pergunta.
quais seriam as medidas que poderão ser implementadas aos técnicos de segurança e também outros trabalhadores para que não haja demissões? Dentro das medidas provisórias editadas, Marquinhos, nós temos o trabalho home office, né, o teletrabalho, as férias individuais, férias coletivas, a antecipação de feriados civis, né, então poderia compensar esses feriados lá na frente, a utilização de banco de horas e as duas últimas medidas mais importantes, ao meu ver, que seria a redução da jornada com a redução de salário e a suspensão do contrato de trabalho. Seriam essas as medidas que poderiam ser implantadas pelo empregador junto aos seus técnicos e até mesmo outros trabalhadores. Tá certo. Doutor, e como funcionaria cada uma dessas medidas? São bem amplas, né? Eu vou tentar aqui ser o mais sucinto possível. No caso do home office, né? O trabalhador, tudo que ele faria na empresa, ele passa a fazer de casa. Então, nesse caso, não teria prejuízo de salário e nem mesmo de produção por parte do empregador. Então, a condição de trabalho permanece igual. As férias individuais, independente de se possuir ou não o período aquisitivo, aquele período de 1 ano de trabalho, as férias poderão ser concedidas e, nesse caso, o empregador teria até o 5º dia útil do mês subsequente para efetuar o pagamento dessas férias e até a parcela do 13º para pagar o terço constitucional. Então, nesse caso, as férias poderiam ser antecipadas e pagas posteriormente. As férias coletivas, nesse caso, todos os empregados de um determinado setor precisam gozar dessas férias, né? E também, assim como nas férias individuais, são uma imposição do empregador, né? Não há necessidade de concordância do empregado. Basta o empregador dizer que está de férias, seja ela individual ou coletiva, para valer a condição de férias coletivas. A questão do banco de horas seria o inverso, né? O trabalhador descansaria agora pelo banco de horas e depois trabalharia num período até de 2 horas em horas extraordinárias, em sobrejornada, para compensar esse banco de horas. O outro instituto é a antecipação dos feriados civis, né? Então, todos os feriados do ano poderiam ser gozados agora e quando houver efetivamente o feriado, o trabalhador teria que trabalhar, né? Terá que trabalhar. Então, essa é uma outra possibilidade também. Mas, só fazendo um parênteses, essas medidas são da MP 927. E, ao meu ver, não trazem tantos impactos favoráveis ao empregador na questão financeira, né? Você ainda teria o débito das férias, você ainda teria a questão do banco de horas. Tudo isso não alivia a folha salarial do empregador. O que já não acontece com a medida 936, que nesse caso nós ainda teríamos a redução de jornada de trabalho com redução de salário, e nesse caso poderia ser firmado um acordo individual, né, para os casos de 25% da redução de jornada e de salário, e nessa porcentagem se inclui todos os funcionários. 50% de redução com 50% de salário, ou 70% de redução, ou com 70% de redução salarial, em todas essas hipóteses, poderá ser feito um acordo individual também, e dentro de uma faixa etária que são de 3 salários mínimos até R$12.000, há a obrigatoriedade da participação do sindicato. Fora dessa faixa, basta um acordo individual entre trabalhador e empregador.
todas essas reduções contará com o auxílio do governo, que seria o pagamento desse benefício emergencial, e terá por base o seguro-desemprego, que teria direito se tivesse sido dispensado. E, por último, nós temos a suspensão do contrato de trabalho. Aqui, o trabalhador, em hipótese alguma, pode prestar qualquer tipo de serviço e receberá 100% do benefício do seguro-desemprego ou 70% do seguro-desemprego, cabendo a complementação pelo empregador dos outros 30%, desde que o empregador tenha declarado renda anual em 2019 superior a 4.800.000. Então, se o empregador faturou mais que 4.800.000, o governo pagará 70% e ele 30% caso haja suspensão. Se o faturamento foi abaixo disso, o governo pagará 100%. Tá certo, doutor. Agora, uma terceira pergunta que gostaríamos de fazer é a necessidade de formalização de qualquer que sejam as medidas tomadas? Sim, Marquinhos. Como eu antecipei no questionamento anterior, é obrigatório a formalização desse acordo por escrito entre trabalhador e empregador. No caso da redução da jornada e redução de salário, todos os trabalhadores, independente de salário, de valor ou de nível de escolaridade, poderão sofrer a redução de 25%. Para os casos de 50% e 70%, somente os trabalhadores que recebem menos de R$ 3.117, que estão na soma de 3 salários mínimos, ou que recebem mais de 12.200 e que tenham curso superior. Para as demais, para essa faixa, né, que está excluída, é obrigatório a participação do sindicato. Qualquer acordo individual nessa faixa, que vai de 3.000 a 12.000, será nula. O empregador precisa do sindicato para auxiliá-lo. Outra perguntinha. Quais são as garantias dadas aos trabalhadores caso o acordo seja firmado? As garantias, Marquinhos, a primeira delas é a manutenção do salário hora. Então, o que seria isso, né? Uma pessoa que recebe R$ 1.500 trabalhando 8 horas diárias, dividiria esse salário em 220 horas no mês, aí ele teria o valor do salário hora dele. Esse valor será mantido, sem qualquer redução, e ele ainda receberá o auxílio emergencial, né? O qual será calculado com base no seguro-desemprego. Inclusive, esse cálculo a gente fará no final aí a título de exemplo, né? Isso quer dizer que, por exemplo, se houver 25% da redução de jornada e 25% da redução de salário, ele receberá 25% do valor que teria direito a receber a título de seguro-desemprego. E assim sucessivamente, 50% e 70%. Ah, tá certo. E, doutor, agora, e se no período em que estiver valendo o acordo, os trabalhadores possuem algum tipo de estabilidade? Na verdade, por direito, a gente tem uma diferença entre estabilidade e garantia de emprego, né? O estável, a título de exemplo, seria um dirigente sindical, e uma garantia de emprego, por exemplo, seria uma gestante. Nesse caso aqui, o que nós temos é uma garantia de emprego, ou seja, dentro do período em que perdurar a redução da jornada e a suspensão do contrato, bem como no mesmo prazo, após o seu retorno ao trabalho, ele não poderá ser dispensado, né? Então, digamos que ele teve uma redução na jornada de 2 meses, de 60 dias. Então, ele vai ter a garantia de emprego desses 60 dias, mais 60 dias quando ele retornar. Então, a gente está falando aí em mais ou menos 4 meses, né? A suspensão de contrato é a mesma coisa. Se suspender, ele tem direito ao período de suspensão e mais o mesmo período quando ele retornar. Entendi. Ah, muito bom, doutor. Também, se no período de redução da jornada ou da suspensão do contrato o trabalhador for dispensado, quais as verbas que receberá e haverá alguma indenização devida pela empresa?
Essa é uma boa pergunta, Marquinhos. Parabéns aí a quem mandou ela para nós aí. Se ele for dispensado nesse período de suspensão, ou mesmo no período após, né, a suspensão, no retorno dele dentro da garantia, ele receberá todas as verbas que ele teria direito, verbas rescisórias, como se fosse no período anterior a toda essa pandemia, ou seja, aviso prévio, 13º proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, multa dos 40% do FGTS, ele receberá tudo isso. E além disso, ele ainda essas verbas serão calculadas com base no período da garantia que ele tinha. Então, se ele tinha mais 2 meses de garantia, ele vai ter mais 2 12avos de férias, mais 2 12avos de 13º. Então, tudo isso deverá ser calculado sobre as verbas rescisórias, né? Interessante, doutor, que é o seguinte, os trabalhadores, né, os técnicos aqui, eles estão fazendo umas perguntas, eles já estão espertos quanto a isso, já estão fazendo uma pergunta bem caprichada mesmo. Olha só, os empregadores participarão de alguma forma com o pagamento de alguma contraprestação? Marquinhos, como eu falei também anteriormente, os empregadores terão uma contraprestação, né, uma coparticipação, quando a sua receita bruta do ano de 2019 for superior a R$4.800.000. Se ele auferiu mais do que isso, ele é obrigado a pagar 30% do benefício emergencial, ficando a cargo do governo os outros 70%. Essa é a única contraprestação aí obrigatória. Agora, nada impede que o empregador dê uma ajuda, tenha uma participação sobre o salário, e isso a gente vai até depois na parte do cálculo, dá até para falar um pouquinho mais disso, mas ele ainda pode auxiliar. Mas a única contraprestação obrigatória é se ele auferiu renda maior que R$4.800.000 em 2019. Se não, o governo assume 100% do benefício. Entendi. Doutor, como eu estava falando anteriormente, né? O pessoal está fazendo muitas perguntas, então a gente está selecionando as perguntas para a gente poder continuar esse bate-papo nosso, que está muito bom, muito proveitoso. Uma outra pergunta é que existe algum prazo máximo para a redução da jornada e para a suspensão do contrato de trabalho? Sim, existe sim. A MP 936 trouxe, no caso da redução da jornada de trabalho, um prazo máximo de 90 dias. E com relação à suspensão, ela não pode ser superior a 60 dias. Esses são os 2 prazos que a MP trouxe e que precisam ser observados. E agora, se por um acaso, por algum motivo que ocorra e o trabalhador vier a prestar qualquer tipo de serviço durante essa suspensão do contrato, a empresa será punida de alguma forma? Existe alguma punição para ela? Sim, Marquinhos, sim. Mais uma vez, uma excelente pergunta aí que recebemos, e com certeza o empregador terá punições, sim. A mais severa que eu vejo no caso, né, além das punições legais que possa vir a sofrer, sejam elas fiscais, né, de fiscalização, e até mesmo de multas da convenção coletiva, é ele ser obrigado a pagar todos os salários do período de redução e da suspensão. Então, e ter o acordo firmado com o trabalhador declarado nulo. Então, digamos o seguinte, o trabalhador teve a redução de contrato por 3 meses. Digamos que no segundo mês ele preste qualquer tipo digamos que ele tenha o contrato suspenso dele por 60 dias. Digamos que no 45º dia o empregador chame ele para prestar serviço.
todo o passado que ele ficou suspenso será pago pelo empregador como se estivesse trabalhando. Então, se for optar pela suspensão, que faça cumprir, porque além de ser obrigado a pagar todas as verbas, todos os salários do período, ele ainda poderá sofrer sanções fiscalizatórias e ainda ter a aplicação de multas das normas coletivas dos sindicatos. Então quer dizer que ele, viu, doutor? Quer dizer, então, que se ele infringir no caso, esse acordo, ele vai ser punido sim. Então é importante mesmo essa parte aí para poder fazer as coisas quando houver necessidade mesmo e não fazer por fazer, né? Então, mais algumas perguntas estão chegando que a gente tem. Uma outra pergunta, então, é bem assim. Quando a situação dos trabalhadores será restabelecida, isso é quando acaba a redução da jornada e de salário e quando acaba a suspensão do contrato de trabalho. Há prazo para isso? Sim, Marquinhos. Perfeita a pergunta. O prazo máximo da redução será os 90 dias, né, previsto na MP, e da suspensão, 60 dias, também conforme tem previsão na medida provisória. Porém, além dessas hipóteses, se por um acaso, toda essa situação que vivemos de calamidade pública, se encerrar na semana que vem, por exemplo, automaticamente cessa a condição de redução e de suspensão e o trabalhador tem que retornar. Ou, se o empregador, por algum motivo, determinar o retorno. Digamos que, eu vi aqui em São Paulo, que o Dória liberou mais alguns estabelecimentos para trabalhar. Digamos que um desses estabelecimentos seja onde o nosso técnico trabalha e, se o contrato dele estiver suspenso, o empregador pode pedir o retorno dele. Então, fica a cargo do empregador, se acabar essa situação, de alguma forma, ou encerrado os prazos de redução e de suspensão. E agora, se o trabalhador e a empresa, de alguma forma, poderão firmar algum acordo no sentido de ajuda compensatória, isto é, o trabalhador poderá receber algum tipo de auxílio financeiro da empresa, mesmo recebendo do governo auxílio emergencial? Sim, Marquinhos, foi aquela ajuda que a gente citou anteriormente, né? Digamos que tem a redução salarial de 50%, redução da jornada e redução salarial. O empregador, ele pode, além do pagamento que ficará a cargo dele na redução, ele pode dar uma ajuda compensatória. Ou, no caso da suspensão, digamos que o governo arque com 100% da suspensão daquele determinado trabalhador. Se o empregador quiser, ele pode dar uma ajuda, um auxílio compensatório, além do benefício do governo. Inclusive, esse valor, ele terá caráter totalmente indenizatório. Ou seja, ele não sofrerá nenhuma incidência tributária. Não vai ter INSS, não vai ter imposto de renda, não vai incidir nada. Tudo certo, doutor? Já voltamos novamente? Deu um pequeno problema aí na internet, né? E agora nós vamos voltar, agora parece que pelo celular. Então tá bom, vamos lá. Última pergunta, doutor. Última pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista. Muito boa, por sinal. Tem mais alguma observação que o doutor acha importante comentar para nós encerrarmos? Marquinhos, sim. Eu acho importante a gente comentar o seguinte, que esse benefício emergencial, apesar dele ter a base de cálculo do seguro-desemprego, ele não vai seguir as regras do seguro-desemprego. Isso quer dizer o seguinte, que você não precisa ter o tempo mínimo de carteira assinada ou o período de carência mínimo para fazer jus ao benefício. Não, basta ter o vínculo empregatício formalizado, que o seguro-desemprego servirá apenas de base de cálculo, tá? Então, isso quer dizer que não há comparação entre uma coisa e outra. O seu benefício vai ser deferido, você vai ter direito independente dos requisitos do seguro-desemprego. Basta ter a carteira de trabalho assinada e o acordo firmado com o empresário ou através do sindicato.
Marquinhos, também é interessante a gente trazer para quem está nos assistindo um caso prático, né? Um cálculo de como ficará mais ou menos o pagamento dessa parcela, né? O valor do benefício. No caso aqui, que vocês estão vendo na tela, eu trouxe um exemplo de uma pessoa que recebe R$ 1.500 por mês, tá? Esse trabalhador, digamos que ele teve 50% da sua redução da jornada de trabalho e, consequentemente, 50% do seu salário. Então, se você pegar aí no nosso exemplo, ele tem um salário de 1.500, com uma redução de jornada de 50% e uma redução salarial de 50%. Nesse caso, o empregador ficaria obrigado a pagá-lo R$ 750. O valor da parcela do seguro-desemprego desse trabalhador é de R$ 1.200. Ah, doutor, mas como é que o senhor chegou nesse valor de parcela de seguro-desemprego? Olha, se você for lá no Google e digitar cálculo de seguro-desemprego, vai aparecer um monte de site que faz esse cálculo para você, né? É um pouco complexo, tem que multiplicar, dividir, dependendo do salário. Então, qualquer página que faça o cálculo, você vai ter o valor da parcela. Nesse nosso exemplo aqui, a parcela desse trabalhador é de R$ 1.200. Nesse caso, então, o governo vai pagar 50% do valor da parcela de seguro-desemprego, que corresponde aí no nosso exemplo a R$ 600. Portanto, o trabalhador vai receber R$ 750 da empresa e mais R$ 600 do governo, ficando com uma defasagem aí de R$ 150 no salário. Porém, não vai perder o emprego e vai ter a garantia aí de mais alguns meses quando retornar, né? Já num exemplo um pouquinho mais complexo, né? Para aqueles que recebem acima de R$ 2.666,29, quem recebe acima desse valor tem o teto do seguro-desemprego que corresponde à parcela de R$ 1.813,03. Então, todo mundo que está acima só pode receber esse valor de parcela. Então, vamos pegar esse exemplo. Digamos que o trabalhador receba R$ 3.000 de salário. Teve a redução da jornada de 50%. Logo, o empregador vai pagar R$ 1.500 para ele. O valor da parcela do seguro-desemprego desse trabalhador é o teto, ou seja, R$ 1.813,03. Nesse caso, o governo vai pagar 50% desse valor, R$ 906,51, conforme está aí no nosso exemplo. Aqui, esse trabalhador vai sofrer uma defasagem de R$ 593,48 no seu salário. É uma perda significativa. E aí aqui cabe uma negociação com o empregador para que pague aquela ajuda, né? Custeie essa diferença de forma indenizatória ou uma parte dela para que o trabalhador não perca tanto. Ou até mesmo o sindicato imponha ao empregador esse tipo de pagamento sobre essa diferença. E, para a gente encerrar, só para ficar claro, né, no caso da suspensão total do contrato de trabalho, o governo vai pagar 100% do benefício, né, observando sempre se a empresa declarou mais ou menos de R$ 4.800.000. Isso quer dizer que se foi menos, o governo arca com 100%, e aí é só voltar lá no cálculo da parcela do seguro-desemprego para ver quanto você vai receber. E se a empresa declarar mais de R$ 4.800.000, vai pagar 70% e a empresa arca com os outros 30% sobre o valor do benefício. Então, tem que fazer o cálculo do benefício para saber o valor da parcela e quanto você vai receber do governo e da empresa, se sua empresa é uma empresa que fature mais de R$ 4.800.000. Era isso, pessoal. Muito obrigado, Marquinhos, pelo convite. Eu acho que deu para a gente trazer bastante coisa aí para os nossos técnicos e para os trabalhadores. Acho que até mesmo para os empresários que estejam nos assistindo. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Doutor, nós, do Sinteg, gostaria de agradecer a tua participação nesse vídeo nosso, muito esclarecedor, e é muito importante a gente saber que, se por um acaso a gente tiver alguma dúvida
nós podemos entrar em contato contigo, né? Se você pudesse deixar aqui o seu contato, que seria importante para nós também, deixar o contato para o nosso pessoal que vai estar assistindo esse vídeo. Sim, Marquinhos, se houver alguma dúvida, estou à disposição. Basta me mandar um e-mail, ou até mesmo encaminhar um e-mail para o próprio sindicato, mas o meu contato mais fácil é via e-mail, até por conta dessa quarentena que todos estamos vivendo. Se puderem anotar, é o Paparotti, com 2 T's e I, é o PAPAROTTI, @paparotti.advocacia.com.br. E o telefone do escritório é o 11 DDD, né, de São Paulo, 4564-2242. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela presença. Deus te abençoe, tá bom? E vamos continuar nessa parceria de sempre. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado. E aí, prevencionista, gostaram dessa aula que foi dada aqui? Gostaram do trabalho que foi feito? Quem gostou, deixe o seu comentário aí no nosso vídeo, mande sugestões, façam as perguntas. Também não esqueçam, viu, de curtir a nossa página, não esqueçam de dar o seu joinha, tá? Apertar aí o sininho. A gente agradece muito a presença de vocês todos participando desse vídeo e aguardem os próximos, estaremos sempre junto com vocês. Um grande abraço a todos.